Segundo ano, olá oficial, professor Tiago aqui, no retorno às nossas aulas de física, certo? Agora nós vamos finalizar a termologia, o último episódio. Vimos a primeira lei da termodinâmica, vimos os princípios, os conceitos, né, da termodinâmica. Informei a vocês que não enfoquei os cálculos dessa matéria, até mesmo para os nossos vídeos não ficarem muito compridos, mas você a qualquer momento pode ir no livro didático e fique livre também para ver a aula dos professores, tantos professores que nós temos aí na internet, tá? E aqui, esse vídeo, tenho certeza que ele vai ficar um pouco comprido por causa de algumas animações que nós vamos ter, tá? Para que você não fique sem o entendimento dessa matéria aqui. Muito bem. Então, bora começar a segunda lei da termodinâmica analisando uma situação que nós conhecemos lá do início da termologia. Se nós tínhamos, por exemplo, duas esferas, uma numa temperatura de 27 graus Celsius, outra de 127 graus Celsius, qual era o normal? Acho que vocês lembram do exemplo que eu dei de uma pizza e um refrigerante do lado. A ideia é que a pizza ela vai perdendo calor, perdendo energia e transferindo para o refrigerante, ou seja, o corpo mais quente transfere a energia para o mais frio, né? Então seriam essas duas esferas. Sempre esse é o processo. E nunca nós vamos esperar que o contrário aconteça de forma espontânea. Tipo assim, eu tenho um muito quente e outro frio, a tal ponto que, ou o contrário, né? Os dois na mesma temperatura, por exemplo, 77 graus Celsius, a tal ponto que esse aqui comece a ceder calor, vai ficando frio, e esse quente, eles voltem ao estado inicial de 27 e 127. Não tem como. Outra situação é essa que vocês estão vendo aí. Imagina que eu tenho dois recipientes conectados por uma torneira. Então tem gás no recipiente A e tem vácuo no B. Aí eu abro, temos duas coisas. Primeiro, ele transfere matéria para o recipiente B e também energia, pressão, tudo nesse sentido. Não existe, se eu reverter esse processo sem nenhum agente externo, é o que nós chamamos de processos irreversíveis ou naturais. Então, não tem como o inverso acontecer. A primeira lei da termodinâmica, ela trata justamente dessa conservação dos estados, ou seja, analisando o estado inicial e final. Ele trabalha muito bem a matemática nesse ponto, né? O balanço de energia entre eles, calor, trabalho e variação de energia interna. Tá? Mas só que ele não toca, a primeira lei da termodinâmica não toca sobre esses fenômenos que envolvem esse trabalho para que se reverta um processo. Muito bem. Essa aqui seria a ideia, que nós temos. Bom, nós podemos iniciar aqui uma ideia que logo no início desse capítulo nós vimos o quê? Que não é possível transformar todo o calor em trabalho, uma energia em trabalho. Nós sempre vamos ter uma perda. Esse mecanismo que você está vendo aqui um físico construiu ele, Thomas Newcomen, e foi aperfeiçoada por James Watt. Olha aí, Watt, aquele lá da potência. Ele tem um processo bem interessante. Eu quero colocar aqui para vocês a animação com ela. Olha aí. Esse aqui seria o processo. É uma máquina que ela retirava água do fundo das minas e jogava para fora. E olha o processo. Se você for ver aqui embaixo, eu vou apontar com a seta, nós temos uma caldeira, então tem o fogo esquentando uma água e tem muita pressão. Tem duas cores aí, um azul e um rosa, certo? O rosa seria quente. Tá vendo que logo acima da caldeira tem uma válvula que ela abre e fecha? Olha, está fechada, abriu, fechada vermelha e verde aberto. Então quando ela abre, esse ar quente, entra pelo pistão e empurra o êmbolo
né? Fazendo com que todo aquele mecanismo se incline, aquela gangorra. Então, nesse processo, tem uma haste que vai até lá no fundo da mina. Muito bem. Agora, está vendo uma segunda válvula aqui, que tem tipo uma caixa d'águazinha? Quando a válvula da caldeira fecha, essa daqui abre, jogando só um borrifo de água, resfriando aquele gás, certo? Nisso que ele resfria, ele comprime. E aí puxa de volta, por diferença de pressão, puxa de volta essa gangorra. Quando esse pistão daqui do lado, essa haste volta, ele traz a água junto com ele. E fica nesse processo contínuo, certo? Deu para entender como é que é o processo? Então tem a expansão do gás que eleva, só que a gente sabe que se eu encostar nessa caldeira aqui, eu vou queimar. Então, se eu encostar naquela caldeira, ou nessa caldeira B, como está na figura aqui, eu vou queimar, porque parte da energia foi dispensada em calor. Então, essa perda que é interessante. A primeira lei, então, da termodinâmica, ela pode ser enunciada da seguinte forma. Deixa eu colocar aqui para você. Ó, o calor flui espontaneamente da fonte quente para a fria. Isso que vimos lá no início de termologia. Para ocorrer o contrário, é necessário realizar trabalho externo, que no caso aqui é o que nós vamos estudar. Porque para que esse processo aqui que você viu desse motorzinho aí, essa máquina térmica aconteça, eu preciso ter um fator externo, que no caso é o próprio peso daquela gangorra, certo? Tem que fazer força para baixo para que o processo contrário aconteça. Essa daqui é a primeira lei da termodinâmica, perdão, a segunda lei da termodinâmica. No meio do processo, os físicos descobriram um termo chamado entropia. Entropia é como se fosse, é uma medida de quanto um sistema se desorganiza ao final de um processo. De repente você até tenha visto esse termo em química, porque uma grandeza que calcula justamente o quanto que um sistema ele se desorganiza. Então, aquele calor trocado com a temperatura que o gás está é o que trata a entropia. Então, imagino que você tenha visto em química. Aqui, a ideia para nós, pensando naqueles duas esferas, né, conectadas, esse daqui está muito quente, ou seja, tem muita entropia, ou seja, muita desorganização das partículas. Quando eu abro aquela torneira, ele escoa. Aqui onde não tinha nada, ou seja, a entropia era baixa. E aqui houve um aumento da entropia, ou seja, as partículas agora chegaram para bagunçar. Aqui, como era muita bagunça, ou seja, a entropia era alta, quando houve o deslocamento, a entropia baixou, ou seja, ficou menos desorganizado. Essa é a ideia. E por causa desse entendimento, foi necessário reescrever a segunda lei da termodinâmica, que chegamos nisso aqui, olha, a entropia permanece constante nos processos reversíveis, mas aumenta nos processos irreversíveis, que são praticamente a maioria dos nossos processos reais, né? Então, há muita bagunça, vamos dizer assim, né? Há muita desorganização das partículas. E esses são nossos processos irreversíveis. Então, tem que acontecer um fator externo para que isso se organize. Muito bem. Com isso, nós podemos enunciar o que nós chamamos de máquinas térmicas. Muito bem, olha aqui. Você está vendo a figura de uma locomotiva aí? Ela trabalha debaixo de uma máquina térmica, que no caso é um pistão, né? Em que tem um êmbolo que ele é pressionado, certo? Fazendo com que o movimento das rodas da locomotiva eles aconteçam, tá? Bom, não vou me preocupar tanto com isso, mas sim o funcionamento. Como é que acontece o processo? Nós temos uma fonte quente, é o que você está vendo na figura, normalmente é a caldeira, certo? Não sei como é que vai ser, se é colocando lenha ou carvão mesmo, propriamente, tá? Ele fornece um calor, né? Aí vai ter uma água lá que vai fazer ferver,
E à medida que aquela água expande, aquele vapor de água expande, ele vai empurrar um pistão. Você está vendo ali o trabalho, ó, trabalho. Ou seja, ele empurrou um pistão. Só que no meio desse processo tem o vapor saindo, né, da locomotiva. Ou seja, ele transfere uma parte desse calor para fora, que nós chamamos de fonte fria. Então, eu dou um calor Q1 para a máquina, que vai ser transformado em trabalho, empurrando um pistão, mas uma parte dela se perde. Ó, foi para uma fonte fria. Eu posso fazer essa equação para descrever o que acontece com uma máquina térmica. Um motor de carro funciona do mesmo jeito. Tá? A gente vai ver daqui a pouco, propriamente, um motor de carro, e você vai entender. E nós temos, quando nós falamos em máquinas térmicas, no caso dessa aqui, nós temos um termo chamado rendimento. Guarde uma informação: o rendimento de uma máquina térmica, ela nunca vai ser 100%. Nunca vai ficar sem essa perda aqui para a fonte fria. Que a fonte fria, no caso aqui da locomotiva, é o ar. Em comparação com o ar que está dentro da caldeira, aquele vapor, e o ar externo, com certeza o externo é a fonte fria. Então, uma parte vai empurrando o pistão e outra parte escapa em formato de vapor. Aí nós vemos a maré, a fumaça aí funcionando. Então, guarde essa informação. O rendimento nunca vai ser 100%. Seria o sonho para isso acontecer, né? Ter uma máquina que não perde calor para o meio. Ela transforma todo o calor em trabalho. Não existe. E nós vamos ver no final dessa aula o porquê que isso não acontece. Um outro formato aqui que nós temos também é o refrigerador. Refrigerador já é o